Minha vida inteira desmoronou em questão de segundos quando encontrei aquela camisinha no carro do meu marido. O que começou como uma tarefa simples de limpeza se transformou no momento mais devastador e ao mesmo tempo libertador da minha existência. Eu sou Fernanda, tenho 35 anos, trabalho como enfermeira num hospital público aqui no Rio de Janeiro e durante 8 anos acreditei estar vivendo um casamento feliz e honesto. Que inocente eu era! Sempre fui daquelas mulheres que confiavam cegamente no parceiro. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca mexe no celular do outro, que não faz questionamentos desnecessários, que acredita piamente em cada palavra dita? Essa era eu. Minha mãe sempre dizia que casamento sem confiança não funciona. Então construí minha relação baseada nesse princípio. Gustavo e eu nos conhecemos na faculdade. Namoramos por 4 anos antes de casar. E durante todo esse tempo ele sempre foi carinhoso, presente, atencioso. Era o tipo de homem que toda mulher sonha em encontrar. Morávamos num apartamento pequeno, mas aconchegante no Jardim Botânico. Gustavo trabalhava como vendedor de imóveis numa imobiliária conceituada da Barra da Tijuca, ganhava bem e eu complementava nossa renda com plantões extras no hospital. Tínhamos uma rotina estável, fins de semana juntos, viagens ocasionais, jantares românticos. Do lado de fora, éramos o casal perfeito que todos invejavam. Nossos amigos sempre comentavam como tínhamos sorte de ter encontrado um ao outro tão cedo na vida. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Há alguns meses, comecei a perceber mudanças sutis no comportamento do Gustavo. Ele passou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com desculpas plausíveis sobre reuniões que se estendiam ou clientes difíceis que precisavam de atenção especial. O telefone dele, que antes ficava jogado em qualquer lugar da casa, agora nunca saía do bolso dele. Quando tocava, ele se afastava para atender, falando baixo, como se estivesse compartilhando segredos. Inicialmente, não dei muita importância para essas mudanças. Trabalho no setor de emergência do hospital. Sei como algumas fases profissionais podem ser estressantes e consumir mais tempo e energia. Pensei que talvez ele estivesse passando por um período desafiador na imobiliária, talvez perseguindo uma promoção ou lidando com clientes mais exigentes. Eu mesma já havia passado por momentos assim, quando os plantões se acumulavam e mal tinha tempo para respirar. Entretanto, as mudanças foram se tornando mais evidentes com o passar das semanas. Gustavo começou a se cuidar mais, comprando roupas novas sem me consultar, mudando o perfume que usava há anos, fazendo a barba com mais frequência. Quando questionava sobre essas novidades, ele sempre tinha uma explicação pronta. A imobiliária estava exigindo uma aparência mais sofisticada dos vendedores, ou havia lido em alguma revista que mudanças no visual ajudavam na autoestima e, consequentemente, nas vendas. Nossa intimidade também foi sendo afetada gradualmente. Ele, que sempre foi carinhoso e presente, começou a se mostrar distante, menos interessado em nossos momentos juntos. Quando tentava conversar sobre isso, ele argumentava que estava cansado, que o trabalho estava sugando toda a sua energia, que precisava de um tempo para se reorganizar. Eu, ingênua como sempre fui, acreditava em cada palavra e até me sentia culpada por estar cobrando a atenção dele numa fase aparentemente difícil. As saídas com amigos também se tornaram mais frequentes e demoradas. Antes, ele sempre me convidava para acompanhá-lo nos encontros sociais, mas passou a dizer que eram reuniões específicas de trabalho ou conversas de homem que eu acharia entediantes. Quando voltava dessas saídas, sempre chegava muito tarde, às vezes alterado, com desculpas sobre trânsito ou papos que se estenderam mais que o planejado. Eu trabalho com emergências médicas há mais de 10 anos. Desenvolvi uma intuição apurada para detectar quando algo não está certo, quando os sinais vitais de uma pessoa indicam problemas que vão além do óbvio. Com Gustavo, comecei a sentir essa mesma inquietação que sinto no hospital quando um paciente apresenta sintomas que não batem com o diagnóstico inicial. Havia algo errado, mas eu não conseguia colocar o dedo na ferida. Conversei com minha irmã Patrícia sobre essas mudanças, mas ela sempre me tranquilizava dizendo que casamento tem fases, que homens passam por crises existenciais
que talvez Gustavo estivesse apenas redefinindo prioridades profissionais. Minha mãe, quando insinuei algumas preocupações, foi mais direta. Disse que eu estava criando problemas onde não existiam, que deveria focar mais em apoiar meu marido ao invés de ficar desconfiando dele. Durante meses, tentei seguir esses conselhos. Esforcei-me para ser mais compreensiva, mais presente, mais carinhosa. Preparava jantares especiais quando ele chegava tarde. Não fazia mais perguntas sobre os atrasos. Respeitava seu espaço quando ele dizia precisar ficar sozinho. Pensei que talvez eu estivesse sendo paranoica demais, que minha rotina estressante no hospital estava me fazendo ver problemas onde não havia. Mas instinto de mulher é algo poderoso, e o meu gritava cada vez mais alto que alguma coisa estava muito errada. Era como se estivesse vivendo com um estranho que usava o rosto do meu marido. Ele falava as mesmas coisas, tinha os mesmos gestos, mas havia uma energia diferente emanando dele, uma distância emocional que eu não conseguia mais ignorar. A gota d'água aconteceu numa quinta-feira comum de março. Eu estava de folga no hospital e Gustavo tinha me pedido para levar o carro dele num lava-jato próximo de casa, pois estava com a agenda apertada e não conseguiria fazer isso durante a semana. Era um Civic preto que ele cuidava como se fosse um filho, sempre impecável, sempre cheiroso. Ele era meticuloso com aquele carro, lavava toda semana, aspirava o interior, organizava os documentos no porta-luvas. Quando peguei a chave e entrei no veículo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Havia um perfume feminino no ar, suave, mas perceptível. Não era o meu perfume. Pensei que talvez ele tivesse dado carona para alguma colega de trabalho. Algo que já havia acontecido outras vezes, sem maiores problemas. Mas meu coração começou a acelerar mesmo assim. Antes de sair para o lava-jato, resolvi organizar o porta-luvas, retirar documentos desnecessários e deixar apenas o essencial. Gustavo sempre acumulava papéis ali dentro. Recibos de combustível, talões de pedágio, cartões de visita de clientes. Era uma tarefa que eu já havia feito várias vezes antes. Algo rotineiro e sem maiores complicações. Quando abri o compartimento, meus olhos foram imediatamente atraídos por uma embalagem que definitivamente não deveria estar ali. Uma camisinha, nova, lacrada, escondida embaixo de uma pilha de documentos, como se alguém tivesse colocado ali propositalmente, esperando o momento certo para usar. Meu mundo parou naquele instante. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Minhas mãos começaram a tremer enquanto segurava aquela embalagem, tentando processar o que aquilo significava. Nós não usávamos preservativo há mais de 5 anos, desde que decidimos tentar engravidar. Depois que desistimos da ideia de ter filhos por questões financeiras, eu comecei a tomar anticoncepcional, então não havia motivo algum para termos camisinhas em casa, muito menos escondidas no carro. Fiquei ali parada por vários minutos, completamente paralisada, sentindo uma mistura devastadora de raiva, tristeza, decepção e incredulidade. Era como se estivesse assistindo minha vida desmoronar em câmera lenta, como se cada segundo de felicidade que havia vivido nos últimos anos tivesse sido uma mentira cuidadosamente construída. Todas as mudanças de comportamento que havia notado nos últimos meses, de repente fizeram sentido perfeito. Os atrasos, os telefonemas misteriosos, o cuidado excessivo com a aparência, a distância emocional, as saídas frequentes com amigos. Não eram sintomas de estresse profissional ou crise existencial. Eram sinais claros de traição, e eu havia sido cega demais para enxergar a realidade que estava bem na minha frente. Pensei em todas as noites que havia ficado acordada esperando ele chegar, preocupada com sua segurança. Em todas as vezes que justifiquei seu comportamento estranho para amigos e familiares. Em todos os momentos em que me senti culpada por desconfiar dele. A dor que senti naquele momento foi indescritível, como se alguém estivesse cortando meu peito com uma lâmina afiada. Mas junto com a dor, algo mais poderoso começou a crescer dentro de mim. Uma raiva fria, calculada, diferente de qualquer sentimento que já havia experimentado. Não era a raiva explosiva que me fazia querer gritar e quebrar coisas. Era algo mais controlado, mais determinado.
uma sede de justiça que crescia a cada segundo que passava. Guardei a camisinha no bolso da calça e dirigi até o lava-jato como se nada tivesse acontecido. Durante todo o trajeto, minha mente trabalhava freneticamente, planejando, calculando, pensando em cada detalhe do que estava prestes a fazer. Não ia confrontá-lo imediatamente. Não ia fazer escândalo. Não ia chorar ou implorar por explicações. Ia dar para ele uma lição que jamais esqueceria. Enquanto os funcionários lavavam o carro, fiquei sentada na área de espera, observando outras pessoas vivendo suas vidas normalmente, alheias ao tsunami emocional que estava acontecendo dentro de mim. Havia casais conversando amigavelmente, mulheres rindo ao telefone, homens checando seus carros meticulosamente. Todos pareciam viver em um mundo onde a traição não existia, onde os relacionamentos eram transparentes e honestos. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudaria tudo. Não ia apenas terminar o relacionamento e seguir em frente. Ia garantir que Gustavo entendesse exatamente o peso das consequências de suas ações. Ia fazer com que ele experimentasse na pele uma fração do sofrimento que estava me causando. E tinha a ferramenta perfeita para isso bem ali no meu bolso. Quando cheguei em casa, Gustavo ainda não havia voltado do trabalho. Corri para a cozinha e peguei o frasco de pimenta caiena em pó que uso para temperar comida mexicana. É uma pimenta extremamente forte, que causa ardor intenso mesmo em pequenas quantidades. Junto com ela, peguei uma seringa descartável que uso para injetar marinadas na carne e um pouco de óleo vegetal para facilitar a mistura. Com muito cuidado, preparei uma solução concentrada de pimenta e óleo. Testei a consistência para garantir que passaria pela agulha da seringa. Meu treinamento médico me ajudou a ser precisa e eficiente nessa preparação. Cada movimento era calculado, cada detalhe pensado para garantir que meu plano funcionasse perfeitamente. Abri cuidadosamente a embalagem da camisinha, tomando todo cuidado para não danificar o lacre de forma óbvia. Com a seringa, injetei a mistura de pimenta bem no fundo do preservativo. Espalhei uniformemente e selei novamente a embalagem. O resultado ficou imperceptível a olho nu, indistinguível de uma camisinha normal. Coloquei tudo de volta no porta-luvas, exatamente na posição onde havia encontrado, embaixo dos mesmos documentos, como se nada tivesse acontecido. Meu coração batia descompassado, mas eu me sentia estranhamente calma e focada. Era como se estivesse entrando em modo de emergência médica, quando toda emoção é colocada de lado em prol da eficiência e precisão. Quando Gustavo chegou em casa naquela noite, agi normalmente. Perguntei sobre seu dia, contei que havia levado o carro no lava-jato como ele pediu. Jantamos juntos assistindo televisão. Ele estava particularmente carinhoso, talvez sentindo culpa inconsciente pelo que estava fazendo pelas minhas costas. Fomos dormir como um casal normal, e eu até consegui fingir que estava tudo bem. Durante os dias seguintes, observei cada movimento dele com atenção redobrada. Cada telefonema, cada atraso, cada mudança de humor. Eu sabia que em breve ele usaria aquela camisinha, e quando isso acontecesse, nossa história chegaria ao fim de uma forma que ele jamais esqueceria. A espera foi torturante, mas ao mesmo tempo emocionante. Era como estar sentada numa bomba relógio, sabendo exatamente quando ela explodiria. Cada dia que passava me deixava mais ansiosa, mais determinada, mais convencida de que estava fazendo a coisa certa. E então, no domingo seguinte, ele disse que ia sair para assistir futebol com os amigos. Pelo jeito que se arrumou, pelo perfume que passou, pela energia que demonstrava, eu soube que era mentira. Soube que finalmente chegara a hora da verdade. Ele saiu de casa por volta das 2 da tarde, me deu um beijo de despedida como sempre fazia, disse que voltaria no final da noite. Eu fiquei em casa, tentando manter a calma, esperando meu telefone tocar. E quando tocou, algumas horas depois, eu estava mais do que preparada para o que viria a seguir. Vocês querem saber como a minha vingança se desenrolou? Comentem aqui de que cidade são. Se inscrevam no canal Vingança do Dia e ativem as notificações porque o que aconteceu depois foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O telefone tocou às 6h43 da tarde. Eu sei o horário exato porque estava olhando para o relógio da cozinha
quando o barulho me fez pular do sofá. Era o Gustavo, e pela primeira vez em 8 anos de casamento, escutei pânico real na voz dele. Não era aquela preocupação fingida quando chegava tarde ou quando inventava desculpas. Era desespero genuíno, terror puro. Fernanda, Fernanda, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. A voz dele estava trêmula, entrecortada, como se estivesse chorando. Estou passando muito mal mesmo. Está pegando fogo aqui embaixo, não aguento mais. Fingi a preocupação de uma esposa dedicada, embora meu coração estivesse acelerado de adrenalina e satisfação. Calma, amor. Me conta o que está acontecendo. Onde você está? O que você sente? Não sei explicar direito. É uma queimação horrível, como se alguém tivesse jogado ácido em mim. Preciso ir para o hospital agora. Chama uma ambulância, por favor. No fundo da ligação, escutei algo que confirmou todas as minhas suspeitas. Uma voz feminina gritando desesperadamente. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que foi isso? O que aconteceu? Não era a voz de nenhuma amiga nossa. Não era a esposa de nenhum dos colegas dele. Era a voz da amante que eu nem sabia que existia até encontrar aquela camisinha. Gustavo, onde exatamente você está? Você disse que ia assistir futebol na casa do Marcão. Fiz essa pergunta propositalmente, para ver se ele continuaria mentindo mesmo numa situação desesperadora como aquela. Houve uma pausa longa antes dele responder. Mesmo em agonia, ele ainda tentava manter a farsa. Eu estava voltando de lá e parei para usar o banheiro num posto de gasolina. Acho que peguei alguma bactéria ou sei lá o quê. Outra mentira descarada. A mulher no fundo continuava gritando, e agora dava para escutar claramente. Chama o SAMU, chama alguém. Não aguento mais essa dor. Tá bom, amor, fica calmo. Qual posto você está? Vou chamar a ambulância e encontro você no hospital. Mantive o tom preocupado, mas por dentro estava fervendo de raiva renovada. Mesmo numa situação extrema como aquela, ele continuava me mentindo na cara. Estou no posto da Barra, perto do shopping. Fernanda, por favor, seja rápida. Acho que vou desmaiar. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para o SAMU. Passei o endereço que ele havia dado e expliquei que meu marido estava com sintomas de queimação intensa na região genital. A atendente foi profissional e disse que uma ambulância seria enviada imediatamente. Depois disso, peguei minha bolsa, as chaves do meu carro e saí correndo para encontrá-lo no hospital. Durante o trajeto até o hospital, uma enxurrada de sentimentos contraditórios tomou conta de mim. Por um lado, senti uma satisfação visceral em saber que meu plano havia funcionado perfeitamente. A pimenta caiena havia causado exatamente o efeito que eu esperava. Por outro lado, uma parte de mim, a enfermeira, a mulher que jurou ajudar pessoas em sofrimento, se sentia culpada por ter causado dor física em alguém, mesmo que fosse num traidor como o Gustavo. Mas essa culpa durava apenas alguns segundos antes de ser substituída por uma fúria renovada. Ele havia destruído nosso casamento, nossa confiança, todos os planos que fizemos juntos. Havia me feito de idiota durante meses, mentindo na minha cara todos os dias, dormindo ao meu lado depois de estar com outra mulher. A dor física que ele estava sentindo agora era apenas uma fração da dor emocional que ele havia me causado. Cheguei no hospital 15 minutos depois da ligação. O pronto-socorro estava movimentado como sempre, mas consegui localizar rapidamente onde estavam atendendo emergências urológicas. Perguntei na recepção sobre Gustavo Santos Silva, e a atendente confirmou que ele havia dado entrada há poucos minutos, com sintomas de queimação severa na região genital. Quando encontrei a sala de emergência onde ele estava sendo atendido, a cena era exatamente como eu havia imaginado, só que ainda mais satisfatória. Gustavo estava deitado numa maca, com o rosto vermelho de dor e vergonha, enquanto 2 médicos tentavam entender o que havia acontecido. Ao lado da maca, tentando se manter discreta, estava uma mulher loira de aproximadamente 30 anos, claramente em pânico. Ela também apresentava sinais de desconforto, provavelmente porque havia entrado em contato com a substância durante o ato. Usava um vestido azul curto e salto alto. Estava com maquiagem borrada pelas lágrimas e segurava uma bolsa Louis Vuitton, obviamente falsa, mas que ela achava que impressionava.
Era exatamente o tipo de mulher que eu imaginava que poderia atrair um homem inseguro como o Gustavo. Quando ele me viu entrando na sala, a expressão no rosto dele foi indescritível. Era uma mistura de alívio por ver que eu havia chegado para ajudá-lo, vergonha por estar numa situação constrangedora e terror absoluto por ter sido descoberto em flagrante. Pela primeira vez em meses, consegui ver o homem real por trás das mentiras e fingimentos. Fernanda, que bom que você chegou. Ele tentou forçar um sorriso, mas estava claramente desesperado. Os médicos ainda não sabem o que aconteceu comigo. Apareceu uma irritação súbita e muito forte. Olhei para a loira, que tentava se esconder atrás de uma cortina, e depois voltei meu olhar para ele. Imagino que deve ser muito confuso mesmo, principalmente considerando que você disse que estava assistindo futebol na casa dos amigos. O médico que estava atendendo ele, um homem de meia idade com cara de quem já havia visto de tudo na vida, olhou de mim para a mulher loira e depois para o Gustavo. Claramente entendeu a situação, mas manteve o profissionalismo médico. Senhora, a senhora é esposa do paciente? Perguntou o médico. Sou sim, Fernanda Santos Silva. Sou enfermeira aqui do Hospital Federal no setor de emergências. Falei isso propositalmente, para estabelecer minha credibilidade e ao mesmo tempo deixar claro que eu entendia perfeitamente o que estava acontecendo do ponto de vista médico. Perfeito. O seu marido está apresentando sintomas de irritação severa na região genital, possivelmente causada por alguma substância química ou alérgeno. Precisamos fazer alguns exames para identificar a causa e iniciar o tratamento adequado. Gustavo me olhava com uma expressão suplicante, como se estivesse implorando silenciosamente para eu não revelar o que sabia. A mulher loira continuava tentando se manter invisível, mas era óbvio que ela também estava sofrendo os efeitos da pimenta. Doutor, posso falar com o senhor em particular? Pedi, indicando um canto mais reservado da sala. Tenho informações importantes sobre possíveis causas dessa irritação. O médico concordou e nos afastamos alguns metros. Em voz baixa, expliquei. Doutor, descobri hoje que meu marido está tendo um caso extramatrital. Encontrei preservativos escondidos no carro dele e suspeito que essa irritação pode estar relacionada a algum produto ou substância que ele entrou em contato durante um encontro íntimo. O médico assentiu profissionalmente. Entendo. Isso explicaria os sintomas. Vamos precisar fazer uma limpeza cuidadosa da área afetada e administrar anti-inflamatórios. Dependendo da substância, pode levar algumas horas para o efeito passar completamente. Voltamos para perto da maca, onde Gustavo aguardava ansiosamente. O que vocês conversaram? Perguntou claramente nervoso. Estava explicando ao doutor que você pode ter entrado em contato com alguma substância irritante durante suas atividades do dia. Falei isso olhando diretamente nos olhos dele, deixando claro que eu sabia de tudo. Foi nesse momento que a mulher loira se aproximou, finalmente reunindo coragem para falar. Desculpa, eu não queria me intrometer, mas eu também estou sentindo uma irritação forte. Será que pode ser contagioso? Todas as pessoas na sala pararam e olharam para ela. O constrangimento no ar era palpável. Gustavo fechou os olhos, claramente desejando desaparecer dali. Eu senti uma onda de poder e satisfação como nunca havia experimentado antes. Imagino que você também deve ter entrado em contato com a mesma substância que meu marido. Respondi com um sorriso frio. Que coincidência, não é mesmo? O médico, claramente desconfortável com a tensão familiar que estava se desenvolvendo, tentou focar na parte médica da situação. Vamos precisar examinar os dois pacientes. Senhorita, a senhora pode aguardar na sala ao lado enquanto terminamos o atendimento inicial? A loira saiu da sala visivelmente constrangida, deixando apenas eu, Gustavo e a equipe médica. Foi então que meu marido tentou sua última cartada desesperada. Fernanda, eu posso explicar tudo isso. Não é o que você está pensando. Eu estava ajudando ela com um problema pessoal, nada mais que isso. Mesmo numa maca de hospital, sofrendo dores intensas e com as evidências todas contra ele, ainda tentava me enganar. Gustavo, falei calmamente, para de mentir. Acabou. Eu sei de tudo. Os próximos minutos foram uma sucessão de tentativas patéticas dele para explicar a situação.
Primeiro disse que era apenas uma amiga que precisava de ajuda. Depois mudou a versão para uma colega de trabalho que estava passando por problemas conjugais. Por fim, tentou argumentar que havia bebido demais e não se lembrava de nada. Enquanto isso, os médicos e enfermeiros trabalhavam para amenizar sua dor. Aplicaram soro gelado na região afetada. Administraram anti-inflamatórios e analgésicos por via intravenosa. Todo o procedimento era necessário e apropriado para alguém que havia entrado em contato com pimenta caiena concentrada. Observando os profissionais trabalharem, lembrei-me dos meus próprios plantões, das emergências que havia atendido, das pessoas que chegavam em situações desesperadoras. Sempre senti compaixão genuína por todos os pacientes, independentemente das circunstâncias que os trouxeram ao hospital. Mas vendo Gustavo ali, sofrendo as consequências diretas de sua traição, senti apenas uma fria satisfação. Doutor, quanto tempo ele vai precisar ficar internado? Perguntei, mantendo o tom profissional. Provavelmente algumas horas para monitoramento. Queremos ter certeza de que a irritação não vai evoluir para algo mais sério. Também vamos fazer alguns exames para descartar infecções secundárias. Gustavo me olhava suplicante. Fica comigo aqui, por favor. Eu preciso explicar tudo direito para você. Não precisa explicar nada, Gustavo. Está tudo muito claro. Peguei minha bolsa e me dirigi para a saída. Vou para casa. Quando você receber alta, pode ir para onde quiser, menos para o nosso apartamento. Fernanda, espera. Você não pode fazer isso. Somos casados há 8 anos. Parei na porta e me virei para olhá-lo uma última vez. Éramos casados. Agora somos apenas 2 estranhos que dividiram uma casa por um tempo. Saí do hospital com uma sensação estranha de libertação misturada com melancolia. Durante o caminho para casa, processei tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Meu plano havia funcionado exatamente como eu esperava. Gustavo havia sido pego em flagrante. Havia sofrido as consequências físicas de sua traição. E nossa farsa de casamento finalmente havia chegado ao fim. Mas ao mesmo tempo, senti uma tristeza profunda pela morte definitiva do relacionamento que um dia foi real e significativo. Havia memórias genuinamente felizes, momentos de cumplicidade e amor verdadeiro, que agora estavam para sempre manchados pela traição. Era como estar velando a morte de uma pessoa querida, mesmo sabendo que essa morte era necessária e inevitável. Cheguei em casa e fui direto para o banheiro tomar um banho longo e quente. Queria lavar toda a energia negativa daquele dia, toda a tensão acumulada, toda a raiva que havia carregado comigo durante meses. Debaixo da água quente, permiti-me chorar pela primeira vez desde que encontrara a camisinha. Não eram lágrimas de arrependimento pelo que havia feito. Eram lágrimas de luto pelo fim de uma era, pela morte da mulher ingênua que acreditava em contos de fada, pela perda da inocência que me permitia confiar cegamente nas pessoas. Chorei pela Fernanda que existia antes daquela quinta-feira fatídica, uma mulher que nunca mais voltaria a existir. Quando saí do banho, estava determinada e em paz com minhas decisões. Peguei 2 malas grandes e comecei a separar todas as coisas do Gustavo: roupas, sapatos, produtos de higiene, livros, documentos pessoais. Tudo que pertencia a ele foi cuidadosamente organizado e embalado. Queria que, quando ele voltasse do hospital, encontrasse suas coisas prontas para serem levadas. Durante esse processo de separação dos pertences, encontrei outras evidências da traição que haviam passado despercebidas antes. Um cartão de um restaurante que nunca frequentamos juntos, com data de 2 semanas atrás. Recibos de compras em lojas onde ele nunca havia entrado comigo. Um ingresso de cinema de um filme que ele disse ter assistido com os amigos, mas que eu sabia que eles detestavam esse tipo de gênero. Cada nova descoberta confirmava que a traição não era algo recente ou impulsivo. Era algo planejado, sistemático, que vinha acontecendo há meses, talvez até anos. Eu havia sido completamente enganada por alguém que considerava meu companheiro de vida, meu melhor amigo, minha alma gêmea. Por volta das 11 da noite, recebi uma mensagem dele. Fernanda, recebi alta do hospital. Posso ir para casa? Precisamos conversar. Respondi. Suas coisas estão na portaria do prédio. Deixei as chaves com o porteiro. Não quero conversa. Por favor, me dá uma chance de explicar.
Foi um momento de fraqueza. Não significa nada. Gustavo, se você tentar subir para o apartamento, vou chamar a polícia. Está acabado. Ele ainda tentou ligar algumas vezes, mas não atendi. Desliguei o telefone e fui dormir pela primeira vez em meses, com a sensação de que havia recuperado o controle da minha vida. Não foi um sono tranquilo. Sonhei com confrontos, discussões, cenas do hospital, mas foi um sono de alguém que finalmente havia enfrentado seus demônios. Acordei na manhã seguinte com uma clareza mental que não sentia há meses. O apartamento estava em silêncio absoluto, sem os ruídos matinais que se tornaram rotina durante 8 anos de convivência. Não havia o barulho do chuveiro ligado cedo, nem o aroma de café sendo preparado, nem o som da televisão sintonizada no Jornal da Manhã. Era estranho, mas ao mesmo tempo libertador, perceber como aquele espaço já não carregava mais a energia sufocante da mentira. Fui até a janela da sala e vi o porteiro organizando as malas do Gustavo numa área coberta próxima à entrada do prédio. 2 malas grandes e algumas sacolas plásticas contendo 8 anos de vida compartilhada, agora reduzidos a objetos sem valor emocional. Era impressionante como uma existência inteira podia ser condensada em tão pouco espaço físico, quando o amor desaparecia da equação. Meu telefone havia registrado 17 ligações perdidas durante a madrugada, todas dele. Mensagens desesperadas enchiam a caixa de entrada. Súplicas por perdão, promessas de mudança, juras de amor eterno, ameaças veladas sobre consequências legais do que eu havia feito. A evolução das mensagens era fascinante do ponto de vista psicológico. Começavam tentando despertar pena, passavam pela negociação, chegavam à raiva e terminavam numa aceitação temporária que eu sabia ser falsa. Preparei meu café da manhã com calma deliberada, saboreando cada movimento sem pressa. Não tinha plantão no hospital naquele dia, então podia processar toda a situação sem interferências externas. Sentei-me à mesa da cozinha, onde tantas vezes havíamos planejado nosso futuro juntos. Viagens que faríamos, reformas no apartamento, metas financeiras, sonhos que agora pareciam ter pertencido a outras pessoas. A primeira pessoa que liguei foi minha irmã Patrícia. Ela atendeu no segundo toque, claramente preocupada porque era incomum eu telefonar tão cedo num sábado. "Fernanda? Aconteceu alguma coisa? Você está bem?" A voz dela carregava aquela proteção instintiva que irmãs mais velhas desenvolvem desde a infância. "Patrícia, o Gustavo me traiu. Descobri ontem e nossa história acabou." Falei de forma direta, sem rodeios, como faço quando preciso dar notícias difíceis para famílias de pacientes no hospital. Houve uma pausa longa antes dela responder. "Meu Deus, Fernanda. Como você descobriu? Onde você está agora? Ele está aí?" Contei para ela toda a história, desde o momento em que encontrei a camisinha até a cena humilhante no hospital na noite anterior. Omiti apenas o detalhe sobre a pimenta caiena. Alguns segredos eram melhor guardados, pelo menos inicialmente. Patrícia escutou tudo em silêncio, ocasionalmente soltando exclamações de incredulidade e indignação. "Fernanda, eu sabia que tinha algo errado. Nas últimas vezes que nos encontramos, percebi que ele estava diferente, mais distante, como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Mas nunca imaginei que fosse capaz de uma coisa dessas." A raiva na voz dela era palpável. Aquela fúria protetiva que famílias sentem quando alguém que amam é ferido. "É estranho, Patrícia. Sabe qual foi a parte mais dolorosa? Não foi descobrir a traição em si, mas perceber que durante meses eu justifiquei comportamentos obviamente suspeitos. Fui cúmplice da minha própria humilhação por escolher acreditar nas mentiras dele. Não fala assim. Você confiou no seu marido, que é exatamente o que qualquer pessoa normal faria. A culpa é inteiramente dele, não sua." Conversamos por mais de 1 hora. Patrícia ofereceu para vir ficar comigo alguns dias. Sugeriu que eu procurasse um advogado especializado em direito de família. Perguntou se eu precisava de apoio emocional profissional. Sua preocupação era genuína e reconfortante, mas eu me sentia estranhamente estável considerando a magnitude do que havia acontecido. Depois de desligar, percebi que não sentia a necessidade de chorar novamente. A tristeza estava lá, sim, mas acompanhada de uma sensação de alívio que crescia a cada hora.
Era como se uma ferida infectada tivesse finalmente sido limpa e pudesse começar a cicatrizar adequadamente. Por volta das 10 da manhã, decidi sair para uma caminhada pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Sempre gostei daquele lugar nos fins de semana, observando famílias felizes, casais apaixonados, pessoas vivendo momentos simples de contentamento. Naquele sábado, porém, minha perspectiva estava completamente alterada. Observei os casais que passavam por mim com um olhar analítico que nunca havia tido antes. Tentava identificar sinais de autenticidade ou falsidade nos relacionamentos. Pequenos gestos que pudessem revelar a qualidade real das conexões entre as pessoas. Era um exercício provavelmente injusto, mas inevitável considerando meu estado emocional. Uma cena específica chamou minha atenção. Um casal de meia-idade estava sentado num banco próximo ao lago. Ele olhava constantemente para o celular enquanto ela tentava conversar sobre algo que parecia importante. A linguagem corporal dele era defensiva, evasiva, exatamente como a do Gustavo nas últimas semanas. Senti uma urgência quase irresistível de alertar aquela mulher sobre os sinais que ela provavelmente estava ignorando. Durante a caminhada, meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Alô? Fernanda? Era uma voz feminina nervosa que eu reconheci imediatamente. Era a loira do hospital. Quem está falando? Perguntei, embora soubesse perfeitamente quem era. É a Juliana. A gente se viu ontem no hospital. Eu estava com o Gustavo. A voz dela tremia ligeiramente, como se estivesse reunindo coragem para uma conversa difícil. Ah, sim, a amante. O que você quer? Olha, eu sei que você deve estar muito magoada, e eu entendo completamente. Mas eu preciso falar com você. Há coisas que você precisa saber sobre a situação toda. Fiquei intrigada, apesar da raiva. Que tipo de coisas? Não dá para falar por telefone. Você toparia se encontrar comigo? Prometo que não vai ser uma perda de tempo. Parte de mim queria desligar imediatamente. Não tinha interesse algum em ouvir justificativas ou explicações de uma mulher que havia participado ativamente da destruição do meu casamento. Mas outra parte, a parte curiosa, analítica, queria entender melhor a dinâmica daquela traição. Onde e quando? Perguntei finalmente. Tem uma cafeteria na Barra da Tijuca, perto do shopping. Café Central. Você conhece? Posso estar lá em 1 hora, se você quiser. Concordei com o encontro, mais por curiosidade do que por qualquer expectativa de reconciliação ou esclarecimento produtivo. Queria ver aquela mulher em circunstâncias normais, fora do ambiente caótico do hospital. Entender que tipo de pessoa era capaz de se envolver com um homem casado. O Café Central era um estabelecimento pequeno e discreto, frequentado principalmente por pessoas que trabalhavam nos escritórios da região. Cheguei alguns minutos antes do horário combinado e escolhi uma mesa nos fundos, longe das janelas, onde pudéssemos conversar sem ser facilmente observadas. Juliana chegou pontualmente. À luz do dia e sem o drama da emergência médica, pude observá-la melhor. Era realmente bonita, mas de uma forma artificial que denunciava insegurança. Cabelos loiros claramente tingidos, unhas impecáveis, maquiagem pesada mesmo para um encontro casual. Usava roupas caras, mas sem muito gosto, como se estivesse tentando impressionar através do valor das peças, ao invés da harmonia do conjunto. Obrigada por ter vindo, ela disse, sentando-se nervosamente à minha frente. Eu sei que deve ser muito estranho para você estar aqui. Realmente é. Explica logo o que você queria me dizer. Ela respirou fundo antes de começar. Primeiro, eu queria que você soubesse que eu não sabia que ele era casado quando nos conhecemos. Pelo menos não no começo. Quando vocês se conheceram? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Há uns 6 meses. Eu trabalho numa empresa de marketing digital que presta serviços para a imobiliária dele. Começamos a conversar durante uma reunião de trabalho. Ele me convidou para um café e as coisas foram evoluindo. 6 meses. A linha do tempo batia perfeitamente com o início das mudanças comportamentais que eu havia notado. E quando você descobriu que ele era casado? Depois de uns 2 meses. Eu comecei a achar estranho que nunca fôssemos ao apartamento dele, que ele nunca me apresentasse para os amigos, que sempre tivesse desculpas quando eu sugeria programas nos fins de semana.
Ela mexeu nervosamente na alça da bolsa. Quando confrontei ele sobre isso, ele admitiu que era casado, mas disse que vocês estavam separados há mais de 1 ano e que só não tinham oficializado o divórcio por questões burocráticas. A audácia das mentiras do Gustavo me impressionou. Ele havia construído uma narrativa completamente falsa para justificar a traição, transformando-me numa esposa separada que não existia. E você acreditou? Na época, sim. Ele era muito convincente. Mostrava-se triste quando falava sobre o casamento fracassado. Dizia que vocês tentaram terapia de casal, mas não deu certo, que estavam apenas aguardando o momento certo para tornar a separação oficial. Por que você está me contando isso agora? Juliana hesitou antes de responder. Porque ontem no hospital eu percebi que ele havia mentido para mim também. A forma como você reagiu, como falou com ele, deixou claro que vocês ainda eram muito casados e que você não fazia ideia da existência do relacionamento dele comigo. Pedimos café e ficamos alguns minutos em silêncio. Eu processava as informações que ela havia compartilhado, tentando entender se era genuíno arrependimento ou apenas uma tentativa de diminuir sua culpa na situação. Juliana, mesmo que você não soubesse inicialmente que ele era casado, em algum momento você desconfiou, não foi? Sinais como nunca ir à casa dele, nunca conhecer a família, encontros sempre em lugares discretos? Ela baixou os olhos. Sim, desconfiei. Mas quando você gosta de alguém, às vezes ignora os sinais óbvios porque não quer aceitar a realidade. Reconheci na fala dela o mesmo padrão de negação que eu havia experimentado nos últimos meses. A diferença é que ela havia escolhido ignorar sinais de que ele era casado, enquanto eu havia ignorado sinais de que ele estava traindo. O que aconteceu ontem? Perguntei. Como foi que vocês... Ele me ligou de tarde dizendo que finalmente tinha conversado com você sobre a separação e que podia me levar no apartamento dele. Ficamos lá umas 2 horas e depois... Bem, você sabe o que aconteceu depois. A frieza com que ele havia planejado aquilo me impressionou novamente. Sair de casa dizendo que ia assistir futebol com amigos, passar a tarde toda com a amante no nosso apartamento, usar nossa cama para traição. Era uma violação que ia muito além da infidelidade física. Vocês transaram na minha cama? Perguntei diretamente. Ela confirmou com um aceno constrangido. Senti uma onda de nojo tão intensa que precisei me controlar para não vomitar ali mesmo no café. Juliana, por que você realmente queria falar comigo? Porque tenho certeza de que não foi só para dividir culpas ou esclarecer mentiras. Ela suspirou profundamente. Porque depois do que aconteceu ontem, eu comecei a suspeitar que você pode ter feito algo com aquela camisinha. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. O que você quer dizer? A reação que tivemos não foi normal. Não foi alergia, não foi irritação por produto de limpeza. Foi algo químico, algo forte, algo que alguém colocou lá propositalmente. E por que você acha que eu faria uma coisa dessas? Porque você é enfermeira. Entende de substâncias e medicamentos. Porque você descobriu a traição antes de ontem. E por quê? Ela hesitou. Porque se eu estivesse no seu lugar, provavelmente faria a mesma coisa. Ficamos nos encarando por um longo momento. Eu podia negar tudo, fingir indignação, acusá-la de paranoia. Mas algo na honestidade brutal daquela confissão me fez decidir por um caminho diferente. Digamos, hipoteticamente, que você esteja certa. O que você pretende fazer com essa suspeita? Nada. Absolutamente nada. A resposta dela foi imediata e firme. Fernanda, se você realmente fez isso, foi genial. Foi a vingança perfeita. Ele mereceu cada segundo de dor que sentiu. Não confirmei nem neguei, mas minha expressão deve ter entregado a verdade, porque ela sorriu pela primeira vez desde que chegara ao café. Posso saber que substância você usou? Perguntou com curiosidade genuína. Pimenta caiena em pó misturada com óleo vegetal. Respondi finalmente. Concentração alta o suficiente para causar irritação intensa, mas não dano permanente. Juliana começou a rir. Primeiro baixinho, depois de forma mais aberta. Meu Deus, que justiça poética! Ele tentou nos usar para satisfazer o ego dele e acabou se queimando literalmente. Você não está com raiva de mim? Raiva? Fernanda, você me fez um favor.
Me mostrou exatamente que tipo de homem é o Gustavo. Se ele foi capaz de enganar a esposa por meses, imagina o que seria capaz de fazer comigo se continuássemos juntos. Conversamos por mais 1 hora. Juliana contou detalhes sobre o relacionamento dela com Gustavo, que confirmaram minha impressão de que ele era um mentiroso sistemático e manipulador. Havia inventado histórias sobre trabalho, sobre família, sobre planos futuros. Ela também havia sido vítima das mentiras dele, embora de forma diferente. Quando nos despedimos, ela disse algo que ficou gravado na minha memória. Fernanda, você pode ter salvado 2 vidas ontem. A sua, te libertando de um casamento falso, e a minha, me mostrando quem ele realmente era antes que eu me envolvesse ainda mais. Voltei para casa com uma perspectiva completamente nova sobre os eventos dos últimos dias. Não havia apenas vingado uma traição. Havia exposto um padrão de comportamento que provavelmente se repetiria infinitamente se não fosse interrompido. A pimenta caiena havia sido apenas o catalisador para revelar verdades que já existiam. Os dias que se seguiram ao encontro com Juliana foram de uma tranquilidade estranha, como se estivesse vivendo numa bolha de proteção emocional. Pela primeira vez em meses, conseguia dormir profundamente, sem aquela ansiedade constante que me acompanhava desde que começara a perceber as mudanças no comportamento do Gustavo. Era libertador acordar de manhã sem precisar decifrar humores, interpretar silêncios ou procurar sinais ocultos em conversas aparentemente normais. Voltei ao trabalho na segunda-feira com uma energia renovada. Meus colegas do setor de emergência notaram imediatamente a diferença no meu semblante, embora eu ainda não tivesse contado para ninguém sobre o fim do casamento. A enfermeira-chefe, Márcia, comentou que eu parecia mais leve, mais presente durante os atendimentos. Era verdade. Conseguia me concentrar completamente nos pacientes sem que minha mente ficasse divagando sobre problemas pessoais. Durante uma pausa entre os plantões, resolvi contar para a Márcia o que havia acontecido. Ela era uma mulher experiente, divorciada há mais de 10 anos, e sempre demonstrara uma sabedoria prática sobre relacionamentos que eu admirava. Encontrei ela tomando café na sala de descanso dos funcionários, aproveitando alguns minutos de sossego antes do próximo turno. Márcia, preciso te contar uma coisa. O Gustavo e eu nos separamos no fim de semana. Falei de forma direta, sem drama desnecessário. Ela me olhou por cima da xícara de café, com aquela expressão analítica que desenvolvera após décadas lidando com emergências médicas. O que aconteceu? Vocês pareciam estar bem na última vez que conversamos. Contei a história inteira, desde a descoberta da camisinha até o episódio no hospital. Obviamente, omiti os detalhes sobre minha intervenção criativa com a pimenta caiena. Alguns segredos eram melhor compartilhados com muita parcimônia. Márcia escutou tudo sem interromper, ocasionalmente balançando a cabeça em desaprovação. Fernanda, sinto muito que tenha passado por isso. Mas posso dizer uma coisa? Você está lidando com a situação de uma forma muito madura. Muitas mulheres na sua posição entrariam em desespero total, fariam escândalos públicos, tentariam salvar o casamento a qualquer custo. Não sei se é maturidade ou apenas cansaço emocional. Nos últimos meses, inconscientemente, eu já estava me preparando para essa descoberta. Os sinais eram tão óbvios que parte de mim já sabia a verdade. E como você está se sentindo agora? Arrependida? Aliviada? Confusa? Pensei cuidadosamente antes de responder. Principalmente aliviada. É estranho, mas sinto como se tivesse recuperado uma parte de mim que estava perdida há muito tempo. Aquela sensação constante de que algo estava errado finalmente desapareceu. Márcia sorriu com aprovação. Isso é um sinal muito positivo. Significa que você não estava negando a realidade, apenas processando ela no seu próprio ritmo. Durante os dias seguintes, estabeleci uma rotina completamente nova. Acordava mais cedo para caminhar pela praia de Ipanema antes do trabalho, aproveitava pausas para ler livros que havia abandonado durante o casamento, experimentava receitas diferentes na cozinha sem precisar considerar as preferências alimentares de outra pessoa. Eram pequenas liberdades que havia esquecido de valorizar. Gustavo tentou contato algumas vezes durante essa primeira semana.
Mensagens no WhatsApp variavam entre súplicas dramáticas e tentativas de negociação. Ele ofereceu terapia de casal, mudança de cidade, até mesmo um período de separação temporária para reflexão. Respondi apenas uma vez, deixando claro que não havia possibilidade de reconciliação e que ele deveria procurar um advogado para tratar dos aspectos legais do divórcio. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada no hospital. Era a secretária de um escritório de advocacia informando que o Dr. Roberto Mendes queria agendar uma reunião comigo. O nome não me era familiar, mas a secretária explicou que ele estava representando Gustavo Santos Silva em questões de direito de família. Senhora Fernanda, o Dr. Roberto gostaria de saber se a senhora tem disponibilidade para uma conversa informal antes que qualquer documento oficial seja protocolado. Seria uma oportunidade de resolver questões práticas de forma amigável. Concordei com a reunião, mais por curiosidade do que por expectativa de negociação produtiva. Marquei para o dia seguinte, sexta-feira, durante meu horário de almoço. O escritório ficava numa torre comercial moderna na Barra da Tijuca. Dr. Roberto era um homem de aproximadamente 50 anos, impecavelmente vestido, com aquela confiança típica de advogados que lidam com casos de divórcio há décadas. Sua sala era decorada com diplomas, certificados e fotografias dele cumprimentando políticos locais. Senhora Fernanda, obrigado por ter vindo. Seu marido me procurou para auxiliar na resolução amigável desta situação delicada. Sua voz era profissional, mas calorosa, claramente projetada para inspirar confiança. Ex-marido, corrigi imediatamente. E imagino que ele tenha contado sua versão dos fatos. Dr. Roberto sorriu diplomaticamente. Ele mencionou que houve um mal-entendido relacionado a uma situação íntima que resultou numa reação alérgica severa. Também disse que a senhora pode ter interpretado incorretamente algumas evidências e chegado a conclusões precipitadas sobre infidelidade. A audácia do Gustavo me impressionou novamente. Mesmo diante de evidências irrefutáveis, ainda tentava inverter a narrativa, transformar-se na vítima de um mal-entendido. Dr. Roberto, não houve interpretação incorreta. Houve traição documentada, confessada pela própria amante e descoberta em flagrante. Entendo sua perspectiva, senhora Fernanda, mas gostaria de chamar atenção para alguns aspectos legais que podem ser relevantes para o processo de divórcio. Ele abriu uma pasta e retirou alguns documentos, especificamente questões relacionadas à possível sabotagem de produtos contraceptivos que podem configurar lesão corporal dolosa. Senti meu estômago apertar ligeiramente, mas mantive a expressão neutra. Estou ouvindo. Seu marido desenvolveu uma irritação severa na região genital após usar um preservativo que estava guardado em seu veículo. Os médicos que o atenderam confirmaram que os sintomas eram consistentes com exposição a substâncias químicas irritantes. Se comprovado que houve adulteração intencional desse produto, isso poderia resultar em processo criminal. Doutor Roberto, seu cliente estava usando esse preservativo para atrair a esposa com outra mulher no apartamento conjugal. Acho difícil que ele queira dar publicidade a esses fatos em processo criminal. O advogado hesitou pela primeira vez na conversa. Claramente, Gustavo havia omitido detalhes importantes ao contratar seus serviços. Ele mencionou que estava testando o produto para uso conjugal futuro. Não consegui conter uma risada. Doutor, com todo respeito pela sua profissão, mas seu cliente está mentindo descaradamente. Ele foi flagrado em adultério, no nosso apartamento, com uma mulher que mantinha relacionamento há 6 meses. Tenho testemunha disposta a confirmar todos esses fatos. Dr. Roberto fechou a pasta com os documentos e ajustou os óculos. Senhora Fernanda, vou ser franco com a senhora. Baseado nessas informações, aconselho uma separação consensual com divisão igualitária dos bens. Processos litigiosos são custosos, demorados e emocionalmente desgastantes para ambas as partes. Concordo plenamente. Quero apenas que isso seja resolvido o mais rapidamente possível. Ótimo. Vou conversar novamente com meu cliente e apresentar uma proposta de acordo. A senhora tem advogado constituído? Ainda não, mas providenciarei essa semana. Saí do escritório sentindo-me vitoriosa.
A tentativa do Gustavo de me intimidar com ameaças legais havia se revelado infundada quando confrontada com os fatos reais da situação. Além disso, ficara claro que, mesmo para seu próprio advogado, ele havia distorcido a verdade. Durante o fim de semana, dediquei-me a tarefas práticas relacionadas à separação. Procurei uma advogada especializada em direito de família, organizei documentos financeiros, fiz uma lista de bens a serem divididos. Era surpreendente como questões burocráticas podiam ser reconfortantes quando se estava lidando com turbulência emocional. A advogada que escolhi, doutora Helena Carvalho, tinha um escritório pequeno, mas bem organizado em Copacabana. Era uma mulher de aproximadamente 40 anos, divorciada 2 vezes, com uma franqueza refrescante sobre as realidades do direito matrimonial. Fernanda, baseado no que você me contou, esse caso é bastante simples do ponto de vista legal. Adultério comprovado, casamento sem filhos, bens adquiridos durante a união facilmente divisíveis. O único complicador potencial seria se ele tentasse levar adiante essa história sobre sabotagem de preservativo. A senhora acha que isso poderia prosperar? Tecnicamente, talvez. Mas considerando que ele teria que admitir publicamente que estava cometendo adultério no momento da suposta sabotagem, é estrategicamente suicida. Nenhum advogado competente aconselharia esse caminho. Doutora, Helena estava certa. Na semana seguinte, recebemos uma proposta de acordo que era surpreendentemente razoável. Divisão meio a meio dos bens, sem pensão alimentícia para nenhuma das partes. Separação imediata de contas bancárias. Gustavo claramente queria resolver tudo discretamente, sem exposição pública adicional. Assinei os documentos numa manhã chuvosa de terça-feira, no cartório de Ipanema. Era estranho como 8 anos de casamento podiam ser oficialmente encerrados com algumas assinaturas em papéis timbrados. Gustavo não compareceu pessoalmente. Seu advogado tinha procuração para representá-lo em todos os atos. Saí do cartório legalmente solteira, financeiramente independente e emocionalmente liberta. Caminhei pela praia de Ipanema sob a chuva fina, permitindo-me sentir a magnitude do momento. Não era tristeza o que sentia, nem alívio exagerado. Era uma sensação de conclusão apropriada, como quando se termina de ler um livro que teve momentos bons, mas um final inevitável. Naquela noite, liguei para minha irmã Patrícia para contar que o divórcio havia sido oficializado. Como você está se sentindo, Fer? Livre? Assustada? Empolgada com o futuro? Honestamente, sinto como se tivesse acordado de um sonho muito longo. Um sonho que teve partes lindas, mas que no final se revelou uma ilusão. E agora? Quais são seus planos? Olhei pela janela do apartamento, agora exclusivamente meu, observando as luzes da cidade se acendendo no início da noite. Agora vou redescobrir quem eu sou quando não preciso ser metade de um casal. Vou viajar para lugares que sempre quis conhecer, fazer cursos que sempre adiei, talvez até mudar de carreira. Pela primeira vez em 8 anos, posso tomar decisões pensando apenas em mim. E quanto ao Gustavo? Você tem notícias dele? Soube através de conhecidos em comum que ele se mudou para um apartamento pequeno na Tijuca. Aparentemente, o relacionamento com a Juliana não sobreviveu ao drama do hospital. Ela terminou com ele alguns dias depois do episódio. Patrícia riu. Que justiça poética! O homem que queria ter 2 mulheres acabou ficando sem nenhuma. Na verdade, havia uma ironia ainda maior na situação que eu não havia compartilhado, nem mesmo com minha irmã. Soube através da Juliana, que mantinha contato esporádico comigo, que Gustavo havia desenvolvido uma fobia psicológica relacionada a preservativos. Segundo ela, ele ficara tão traumatizado com o episódio da pimenta caiena que apresentava sintomas de ansiedade sempre que precisava usar proteção em relacionamentos íntimos. Era uma consequência não intencional da minha vingança, mas profundamente satisfatória. Gustavo não havia apenas perdido seu casamento e sua amante, havia desenvolvido uma associação psicológica negativa com o próprio ato que causara toda a situação. Era como se seu próprio cérebro estivesse punindo-o continuamente pela traição. Algumas semanas depois, cruzei com ele casualmente no supermercado perto do nosso antigo apartamento. Foi a primeira vez que nos vimos pessoalmente desde a noite no hospital. Ele estava visivelmente abatido,
com olheiras profundas e uma postura curvada que não reconheci. Quando me viu, hesitou por um momento antes de se aproximar. Oi, Fernanda. Como você está? A voz dele soava cansada, sem a confiança que sempre caracterizara sua personalidade. Estou muito bem, Gustavo. E você? Eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Sei que não muda nada, mas queria que soubesse que me arrependo de ter destruído nosso casamento. Observei o rosto dele, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas vi apenas cansaço genuíno. Gustavo, eu aceito suas desculpas. Não para te absolver, mas para fechar definitivamente esse capítulo da minha vida. Você está feliz? A pergunta me surpreendeu pela sinceridade. Sim, estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente feliz. Ele assentiu tristemente. Me alegra saber disso. Você sempre mereceu ser feliz. Nos despedimos educadamente e seguimos nossos caminhos separados pelos corredores do supermercado. Foi um encontro que trouxe closure definitivo para toda a situação. Ver Gustavo diminuído, arrependido e claramente sofrendo as consequências de suas escolhas me deu uma sensação de justiça cumprida que nenhuma vingança elaborada poderia ter proporcionado. Naquela noite, jantando sozinha no meu apartamento, refleti sobre toda a jornada desde a descoberta da camisinha até aquele momento de paz final. A vingança havia sido satisfatória, sim, mas o verdadeiro presente havia sido a liberdade que conquistara. Liberdade de ser autêntica, de confiar em meus instintos, de construir uma vida baseada na verdade ao invés de ilusões confortáveis. Peguei o celular e apaguei definitivamente o número do Gustavo da minha lista de contatos. Era um gesto simbólico pequeno, mas significativo. Representava minha decisão consciente de olhar apenas para frente, para as possibilidades infinitas que se abriam diante de uma mulher que havia aprendido a valorizar sua própria força. 3 meses haviam se passado desde o encontro casual no supermercado, e eu estava vivendo uma versão completamente renovada da minha vida. Havia me inscrito num curso de especialização em medicina de emergência, começado aulas de italiano nas manhãs de sábado e até mesmo adotado uma gatinha persa que encontrei abandonada perto do hospital. Meu apartamento, que antes carregava a energia pesada dos últimos meses do casamento falso, agora respirava leveza e possibilidades. Foi numa tarde de quinta-feira, quando voltava das aulas de italiano, que recebi uma ligação que mudaria completamente minha perspectiva sobre todo o episódio da vingança. Era Juliana. E pela primeira vez desde nosso encontro no café, sua voz soava genuinamente alarmada. Fernanda, você pode me encontrar hoje? É urgente. Descobri algo sobre o Gustavo que você precisa saber imediatamente. O tom dela me preocupou. Durante nossos contatos esporádicos dos últimos meses, Juliana sempre demonstrara estar seguindo em frente, reconstruindo sua vida após o término conturbado. Ela havia conseguido uma promoção no trabalho e estava saindo com um cara novo que parecia genuinamente interessado numa relação séria. O que aconteceu? Você está bem? Estou bem fisicamente, mas descobri algo que pode afetar outras mulheres. O Gustavo não aprendeu nada com o que aconteceu conosco. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa com outras pessoas. Meu estômago se contraiu. Parte de mim esperava que a humilhação pública e as consequências traumáticas tivessem servido como uma lição definitiva para ele. Aparentemente, eu havia superestimado sua capacidade de mudança genuína. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete próxima ao shopping da Barra, longe dos nossos locais habituais. Quando cheguei, Juliana já estava numa mesa nos fundos, com uma expressão tensa que não via desde nosso primeiro encontro após o hospital. "Conta tudo", disse assim que me sentei. Semana passada, uma amiga minha que trabalha numa empresa de publicidade me ligou. Ela disse que conheceu um cara encantador numa festa de networking, que se apresentou como vendedor de imóveis recém-separado. Quando descreveu ele, soube imediatamente que era o Gustavo. Juliana pausou para respirar fundo antes de continuar. "Fernanda, ele está usando exatamente o mesmo script que usou comigo. Disse para ela que estava separado há mais de 1 ano, que a ex-esposa era complicada e não queria assinar os papéis do divórcio, que estava procurando alguém especial para recomeçar a vida.
Mas ele realmente está divorciado agora. Tecnicamente, não está mentindo sobre isso. Esse é o problema. Ele aprendeu a refinar as mentiras, não a parar de mentir. Minha amiga ficou interessada e eles começaram a se encontrar. Ela me contou detalhes que me fizeram perceber que ele está usando nossa história como uma ferramenta de sedução. Senti uma onda de náusea subir pelo estômago. Como assim? Ele contou para ela sobre a ex-esposa louca que sabotou preservativos e o mandou para o hospital por ciúmes doentios. Disse que foi uma experiência traumática que o fez valorizar ainda mais mulheres equilibradas e compreensivas como ela. A audácia da narrativa dele me deixou sem palavras. Gustavo havia transformado sua própria traição numa história de vitimização, pintando-me como uma mulher instável e vingativa para despertar compaixão em novas conquistas. Era uma manipulação tão elaborada que beirava o psicopático. Juliana, sua amiga acreditou nessa versão? Completamente. Ela até comentou comigo que tinha encontrado um homem que realmente entende o valor de uma parceira, porque havia sofrido com relacionamentos abusivos anteriores. E o que você fez? Contei toda a verdade para ela. No início não acreditou. Disse que eu estava inventando histórias por ciúmes ou ressentimento. Só se convenceu quando mostrei fotos das nossas conversas no WhatsApp e dos recibos de jantares que tínhamos tido juntos durante o período em que ele ainda era casado contigo. Juliana pegou o celular e me mostrou capturas de tela das conversas com a amiga. As reações dela passaram da incredulidade à raiva. Depois a gratidão por ter descoberto a verdade antes de se envolver emocionalmente. Fernanda, o pior é que conversando com ela, descobri que provavelmente há outras mulheres. Ele mencionou para ela que estava conhecendo pessoas diferentes para ter certeza de que encontraria alguém compatível. Traduzindo, ele está aplicando o mesmo golpe emocional em várias mulheres simultaneamente. A informação me perturbou profundamente. Não era apenas um caso isolado de traição conjugal que havia terminado. Era um padrão comportamental sistemático que continuava prejudicando pessoas inocentes. Senti uma responsabilidade estranha, como se minha vingança tivesse sido incompleta por não ter impedido futuras vítimas. O que você acha que devemos fazer? Sinceramente, acho que ele precisa ser confrontado publicamente, não de forma vingativa, mas de forma informativa. Outras mulheres merecem saber com quem estão lidando antes de se machucar. Passou-me pela cabeça a ideia de simplesmente ignorar a situação. Afinal, eu havia seguido em frente, estava feliz, reconstruindo minha vida de forma positiva. Envolver-me novamente com questões relacionadas ao Gustavo parecia um retrocesso desnecessário. Mas então pensei nas mulheres que poderiam estar passando pelos mesmos momentos de confusão e autoquestionamento que eu havia vivenciado. A sensação de intuir que algo estava errado, mas não conseguir identificar exatamente o que. A culpa por desconfiar de alguém que professava amor e comprometimento. O trauma de descobrir que meses ou anos de vida haviam sido baseados em mentiras cuidadosamente construídas. Juliana, você tem contato com essas outras mulheres? Não diretamente, mas posso tentar descobrir através de amigos em comum. Por quê? Porque acho que você tem razão. Ele precisa ser confrontado, mas não apenas por nós. Precisa entender que suas ações têm consequências que vão além do relacionamento individual. Durante os dias seguintes, Juliana trabalhou sua rede de contatos para identificar outras mulheres que estavam saindo com Gustavo. O resultado foi chocante. Em 3 meses de divórcio, ele havia iniciado relacionamentos paralelos com pelo menos 5 mulheres diferentes, todas acreditando ser exclusivas e especiais. Cada uma havia recebido versões ligeiramente diferentes da mesma história sobre a ex-esposa problemática, adaptadas para despertar máxima simpatia, considerando o perfil específico de cada uma. Para uma psicóloga, ele enfatizava aspectos de instabilidade mental. Para uma advogada, focava em questões legais complicadas. Para uma enfermeira, destacava a sabotagem médica. A sofisticação da manipulação era impressionante e assustadora. Gustavo havia aperfeiçoado suas técnicas durante nosso relacionamento e agora as aplicava de forma industrial.
tratando mulheres como projetos paralelos numa linha de produção emocional. Organizamos um encontro com todas as envolvidas numa sala reservada de um restaurante em Ipanema. Foi uma reunião surreal. 6 mulheres inteligentes, bem-sucedidas, independentes, todas vítimas das mesmas técnicas de manipulação aplicadas por um homem que havia transformado o engano em arte. Marina, a publicitária que Juliana havia alertado, foi quem sugeriu a ideia mais impactante. E se confrontássemos ele pessoalmente? Todas juntas, ao mesmo tempo? A princípio, a ideia pareceu extrema demais. Mas conforme discutimos, começou a fazer sentido como uma forma de closure coletivo e prevenção de futuras vítimas. Não seria uma humilhação pública gratuita, mas uma confrontação educativa que o forçaria a enfrentar as consequências reais de suas ações. Descobrimos que Gustavo havia marcado encontros separados com 3 das mulheres para o mesmo fim de semana. Uma para jantar na sexta, outra para almoço no sábado, a terceira para cinema no domingo. A arrogância dele em agendar múltiplos encontros românticos num período tão curto demonstrava total desrespeito por todas as envolvidas. Decidimos aparecer no restaurante onde ele jantaria na sexta-feira. Não para criar escândalo público, mas para uma conversa clara e definitiva sobre seu comportamento. Escolhemos um local discreto, mas não íntimo, onde pudéssemos falar sem constrangimento excessivo para outros clientes. Na sexta-feira à noite, chegamos ao restaurante alguns minutos antes do horário marcado. Gustavo estava numa mesa próxima às janelas, claramente tentando impressionar Marina com um local sofisticado. Usava um terno novo e havia se perfumado excessivamente, sinais de que ainda investia considerável energia na performance de conquista. Quando nos aproximamos da mesa, a expressão no rosto dele foi cinematográfica. Passou por confusão, reconhecimento, pânico e, finalmente, resignação. Marina, que não esperava nossa chegada, ficou inicialmente surpresa, mas rapidamente entendeu que estava presenciando algo significativo. Gustavo, eu disse calmamente, precisamos conversar. Fernanda, o que vocês estão fazendo aqui? Como sabiam que eu... Ele parou no meio da frase, percebendo que qualquer explicação só pioraria sua situação. Gustavo! Marina falou com uma frieza que impressionou a todas nós. Aparentemente você esqueceu de mencionar que está saindo simultaneamente com várias mulheres usando a mesma história sobre sua ex-esposa problemática. As outras mulheres se aproximaram e se apresentaram educadamente. A reação dele foi patética. Tentou negar, depois minimize. Finalmente argumentar que não havia prometido exclusividade para ninguém. Cada desculpa soava mais desesperada que a anterior. Gustavo, disse Carla, uma advogada de 35 anos que havia se envolvido com ele há 2 semanas. O problema não é você sair com várias pessoas. O problema é mentir para cada uma sobre sua situação e usar nossa compaixão como ferramenta de manipulação. Durante 20 minutos, cada uma de nós teve oportunidade de expressar como se sentia sobre ter sido enganada. Não foi um linchamento emocional, mas uma aula prática sobre consequências. Gustavo ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente tentando interromper com desculpas fracas que eram imediatamente refutadas. No final, Marina se levantou e disse algo que resumiu perfeitamente o sentimento coletivo. Gustavo, você não é um homem mau, mas é um homem fraco que usa mentiras para compensar inseguranças pessoais. Até resolver esses problemas internos, você vai continuar machucando pessoas e a si mesmo. Todas nós saímos do restaurante juntas, deixando-o sozinho com a conta e suas reflexões. Foi libertador de uma forma que minha vingança original com a pimenta caiena nunca havia sido. Não era raiva ou desejo de retaliação que me movia agora, mas senso de justiça restaurativa. Nas semanas seguintes, soube através de Juliana que Gustavo havia cancelado todos os encontros marcados e aparentemente saído do aplicativo de relacionamentos que estava usando. 2 das mulheres do nosso grupo começaram a namorar pessoas que conheceram posteriormente. Relacionamentos que se desenvolveram baseados em honestidade desde o início. Para mim, aquela confrontação marcou o fechamento definitivo de um ciclo. Não era mais sobre meu casamento desfeito ou minha vingança pessoal.
era sobre transformar uma experiência dolorosa em proteção e esclarecimento para outras pessoas. Era sobre usar minha força recuperada para impedir que outras mulheres passassem pela mesma humilhação que eu havia experimentado. Alguns meses depois, cruzei novamente com Gustavo, desta vez numa farmácia perto do hospital. Ele estava visivelmente diferente, mais magro, cabelos grisalhos, postura curvada. Quando me viu, hesitou, mas depois se aproximou. Fernanda, posso falar com você por um minuto? Concordei, curiosa sobre o que ele tinha a dizer após toda a situação. Eu queria te agradecer, disse de forma inesperada. Sei que parece estranho, mas aquela noite no restaurante me forçou a olhar para mim mesmo de forma honesta pela primeira vez em anos. Como assim? Comecei terapia. Descobri que havia desenvolvido uma compulsão por validação externa que me levava a mentir compulsivamente. O terapeuta disse que era uma forma de evitar lidar com inseguranças profundas sobre minha própria adequação. E fiquei genuinamente surpresa pela aparente sinceridade da reflexão. E como você está agora? Melhor. Não curado, mas melhor. Parei de sair com mulheres enquanto trabalho essas questões. Percebi que não posso construir relacionamentos saudáveis até resolver meus próprios problemas. Foi uma conversa breve, mas reveladora. Pela primeira vez desde que o conhecera, Gustavo demonstrava autoconsciência genuína sobre seus padrões comportamentais. Não mudava o que havia feito, mas sugeria possibilidade real de crescimento pessoal. Quando nos despedimos, senti uma sensação de ciclo verdadeiramente completo. Minha jornada havia começado com descoberta dolorosa, passado por vingança criativa, evoluído para confrontação educativa e terminado com a possibilidade de redenção humana. Era uma conclusão mais complexa e satisfatória do que qualquer roteiro de filme poderia ter criado. Aqui estamos, no final dessa jornada que transformou completamente minha vida e me ensinou lições que jamais imaginei precisar aprender. Quando comecei contando para vocês sobre aquela quinta-feira fatídica em que encontrei uma camisinha no carro do meu marido, eu não tinha ideia de onde essa descoberta me levaria. O que começou como uma simples tarefa de levar o carro no lava-jato se transformou numa verdadeira saga de descoberta pessoal, vingança, confrontação e, finalmente, redenção. Olhando para trás, percebo que toda essa experiência pode ser dividida em fases distintas que muitas de vocês, mulheres que estão me assistindo, talvez reconheçam em suas próprias vidas. A primeira fase foi a negação inconsciente. Durante meses, escolhi ignorar sinais óbvios de que algo estava errado no meu casamento. As chegadas tardias, os telefonemas misteriosos, a distância emocional crescente, tudo isso estava bem na minha frente. Mas eu preferia acreditar nas explicações fáceis que o Gustavo oferecia. É impressionante como nossa mente pode criar narrativas alternativas para proteger nosso coração de verdades dolorosas. Eu me convenci de que ele estava passando por estresse no trabalho, que estava enfrentando uma crise de meia-idade, que nosso relacionamento estava apenas atravessando uma fase difícil que passaria naturalmente. Quantas vezes nos enganamos dessa forma para evitar enfrentar realidades inconvenientes? A segunda fase foi a descoberta brutal. Encontrar aquela camisinha no porta-luvas foi como levar um soco no estômago. Em questão de segundos, toda a estrutura de mentiras que eu havia construído para me proteger desmoronou completamente. Não havia mais como negar, racionalizar ou minimizar. A evidência física estava ali na minha mão, irrefutável e devastadora. Mas o mais interessante é que, junto com a dor da descoberta, veio uma sensação estranha de alívio. Finalmente, minha intuição havia sido validada. Aquela inquietação constante que sentia nos últimos meses, aquela sensação de que algo estava profundamente errado, não era paranoia ou insegurança da minha parte. Era instinto feminino funcionando perfeitamente, tentando me alertar para uma realidade que minha mente racional se recusava a aceitar. A terceira fase foi a da vingança calculada. E aqui, preciso ser honesta com vocês. A decisão de adulterar aquela camisinha com pimenta caiena não foi tomada num momento de fúria cega. Foi uma escolha deliberada, planejada com a frieza de alguém que trabalha na área médica e entende exatamente quais seriam as consequências.
Eu sabia que causaria dor física intensa, mas temporária, sem danos permanentes. Era uma justiça poética perfeita para alguém que havia usado proteção para me trair. Muitas pessoas podem julgar essa atitude como extrema ou perigosa. Entendo essas críticas, mas não me arrependo. Naquele momento, senti que Gustavo precisava experimentar na pele uma fração do sofrimento que havia me causado durante meses. A diferença é que minha vingança durou algumas horas, enquanto a traição dele havia durado meses e destruído 8 anos de casamento. O resultado foi exatamente o que eu esperava, só que ainda mais satisfatório. Ver Gustavo desesperado no hospital, flagrado em adultério, tentando inventar desculpas patéticas enquanto sofria as consequências diretas de suas ações, me deu uma sensação de justiça que nenhum divórcio amigável poderia ter proporcionado. Foi catártico de uma forma que ainda me surpreende quando penso sobre isso. A quarta fase foi a do aprendizado através do confronto com a realidade completa da traição. Conhecer Juliana e descobrir toda a extensão das mentiras que Gustavo havia construído foi revelador. Ele não havia simplesmente sucumbido a uma tentação momentânea. Havia criado uma vida dupla elaborada, com narrativas cuidadosamente construídas para justificar sua infidelidade tanto para mim quanto para ela. O encontro com Juliana também me mostrou que eu não era a única vítima na situação. Ela também havia sido enganada e manipulada, acreditando genuinamente que Gustavo estava separado e disponível para um relacionamento sério. Isso humanizou a situação de uma forma que não esperava e me ajudou a direcionar minha raiva para onde realmente pertencia. Não para as mulheres que foram enganadas como eu, mas para o homem que escolheu conscientemente enganar todas nós. A quinta fase foi a descoberta de que o padrão comportamental do Gustavo não havia mudado após nossa separação. Saber que ele estava aplicando as mesmas técnicas de manipulação em múltiplas mulheres simultaneamente, usando nossa história como ferramenta de sedução, me mostrou que minha vingança original havia sido insuficiente como lição educativa. Ele havia aprendido a refinar suas mentiras, não a parar de mentir. Isso me levou à sexta fase, a confrontação coletiva e educativa. Organizar aquele encontro no restaurante com todas as mulheres que estavam sendo enganadas foi uma das experiências mais empoderadoras da minha vida. Não era mais sobre vingança pessoal. Era sobre justiça coletiva e prevenção de futuras vítimas. Ver Gustavo confrontado simultaneamente por 6 mulheres inteligentes que se recusavam a aceitar suas mentiras foi mais impactante que qualquer punição individual. E, finalmente, chegamos à 7ª fase, a redenção e o crescimento pessoal. O encontro casual na farmácia, onde Gustavo demonstrou autoconsciência genuína sobre seus problemas e comprometimento real com mudança através de terapia, me mostrou que até as pessoas mais perdidas podem encontrar caminhos para melhorar. Não mudou o que ele fez, mas ofereceu esperança de que outras mulheres no futuro não passariam pelo que nós passamos. Hoje, mais de 1 ano depois daquela quinta-feira que mudou tudo, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Não apenas mais forte e independente, mas também mais sábia sobre relacionamentos, mais confiante em meus instintos, mais capaz de estabelecer limites saudáveis. A experiência da traição e vingança, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou lições valiosas sobre autovalorização e autoproteção. Aprendi que confiança em relacionamentos não significa ingenuidade. É possível amar profundamente alguém e, ao mesmo tempo, prestar atenção aos sinais que essa pessoa nos envia. Intuição feminina não é paranoia. É uma ferramenta evolutiva poderosa que devemos valorizar e seguir quando algo não parece certo. Aprendi que vingança, quando aplicada de forma inteligente e proporcional, pode ser curativa. Não estou defendendo violência ou retaliação desproporcional, mas às vezes pessoas que causam dor deliberada precisam experimentar consequências diretas para entender o peso de suas ações. A justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, vem da vida mesma. Aprendi que mulheres unidas são uma força imparável. Quando paramos de competir umas com as outras e começamos a nos apoiar mutuamente, somos capazes de enfrentar qualquer manipulador, por mais sofisticado que seja. A sororidade real
Acontece quando escolhemos proteger umas às outras ao invés de julgar ou competir. Aprendi que recomeçar aos 35 anos não é assustador. É libertador. Descobrir quem você realmente é, quando não precisa ser metade de um casal, é uma jornada fascinante. Hoje tenho hobbies que escolhi, amigos que cultivei independentemente, objetivos profissionais que persigo sem precisar considerar as limitações ou inseguranças de outra pessoa. Mas a lição mais importante que essa experiência me ensinou foi sobre o valor da autenticidade. Durante anos, moldei aspectos da minha personalidade para manter harmonia no casamento. Ignorei meus instintos para evitar conflitos, minimizei minha própria importância para acomodar o ego de outra pessoa. Nunca mais farei isso. Prefiro estar sozinha sendo genuinamente eu mesma do que acompanhada vivendo uma versão diminuída de quem realmente sou. Para todas as mulheres que estão assistindo este vídeo e reconhecendo aspectos de suas próprias histórias na minha, quero deixar algumas mensagens importantes. Primeiro, confiem em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado mesmo. Não deixem ninguém convencê-las de que estão sendo paranoicas ou exageradas quando sentem que algo não está certo em seus relacionamentos. Segundo, vocês merecem transparência total. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre honestidade completa, não sobre meias-verdades convenientes. Se seu parceiro não consegue ser completamente aberto sobre onde está, com quem está e o que está fazendo, há problemas sérios que precisam ser endereçados. Terceiro, nunca tenham medo de recomeçar. Não importa quantos anos vocês investiram num relacionamento, se ele está baseado em mentiras ou causando mais dor que alegria, têm o direito e o dever consigo mesmas de buscar algo melhor. A vida é muito curta para desperdiçar anos preciosos numa situação que não as valoriza adequadamente. Quarto, vingança não é necessariamente ruim, desde que seja proporcional e inteligente. Não estou advogando violência ou ilegalidade, mas às vezes pessoas que machucam outras deliberadamente precisam experimentar consequências diretas para entender a gravidade de suas ações. Justiça poética pode ser muito curativa quando aplicada adequadamente. E, finalmente, nunca subestimem o poder da sororidade. Outras mulheres não são suas competidoras. São suas aliadas naturais numa sociedade que frequentemente nos coloca umas contra as outras. Quando nos unimos para proteger e apoiar mutuamente, somos capazes de derrotar qualquer manipulador, por mais habilidoso que seja. Pessoal, essa foi minha história. Uma jornada que começou com descoberta dolorosa, passou por vingança criativa, evoluiu para confrontação educativa, e terminou com crescimento pessoal e redenção humana. Foi muito mais complexa e transformadora do que qualquer roteiro de filme poderia criar, porque foi vida real, com todas as nuances e contradições que isso implica. Se chegaram até aqui assistindo minha história, gostaria muito que se inscrevessem no canal Vingança do Dia. Estou planejando compartilhar muitas outras histórias reais de pessoas que tiveram coragem de confrontar injustiças em suas vidas e buscar formas criativas de restaurar o equilíbrio. Vocês vão encontrar relatos de vinganças inteligentes, justiça poética e, principalmente, histórias de superação e crescimento pessoal. Cliquem no sininho para receber notificações sempre que postar vídeos novos. Estou comprometida em trazer conteúdo diário, então sempre terão histórias novas para assistir. Olhem também os outros vídeos do canal. Tenho certeza de que vão encontrar situações que ressoam com suas próprias experiências. Comentem aqui embaixo contando o que acharam da minha história. Vocês fariam a mesma coisa no meu lugar? Já passaram por situações similares? Como lidaram com traições em seus relacionamentos? Quero muito criar uma comunidade onde possamos trocar experiências e apoiar umas às outras. Deixem o like no vídeo se gostaram do conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar outras pessoas que podem se beneficiar dessas histórias. Compartilhem com amigas que possam estar passando por situações parecidas. Às vezes, uma história como a minha pode dar a coragem necessária para alguém tomar decisões importantes. E se puderem, considerem ajudar o canal através do Valeu Demais. Produzir conteúdo diário de qualidade tem custos reais
Equipamentos, edição, pesquisa, tempo dedicado. Qualquer contribuição, por menor que seja, me ajuda muito a manter esse trabalho e trazer cada vez mais histórias inspiradoras para vocês. É uma forma de apoiar um projeto que valoriza a voz feminina e promove empoderamento através de experiências reais. Obrigada por terem me acompanhado nesta jornada, por terem dedicado seu tempo para escutar minha história completa, desde a descoberta devastadora até a transformação pessoal. Espero que algo do que compartilhei possa ser útil em suas próprias vidas, seja como validação de experiências similares, seja como inspiração para enfrentar desafios futuros. Até o próximo vídeo, pessoal. Continuem fortes, continuem autênticas e lembrem-se sempre, vocês merecem relacionamentos baseados em respeito, honestidade e reciprocidade. Não aceitem menos que isso.